Oi gente, meu nome é Isabel, esse aqui é meu canal. Nesse vídeo eu ia fazer uma que fala, porém, galera, deu muito errado. Então, gente, eu resolvi, em vez de maquiar a fala, só falar mesmo. Porque ficou muito extenso o vídeo, deu 40 minutos de vídeo. Então, se eu publiquei essa versão aqui, é porque eu desisti do Maqui Fala e resolvi fazer só o Fala. Da próxima vez eu tento de novo, entendeu? Enfim, eu vou falar um pouco sobre o dia que eu virei escritora. Como aconteceu, de onde eu tirei isso, por que eu queria ser escritora. Querida, quem é você pra ser escritora? Quando eu era bem criança, eu estava numa escola que incentivava a gente a escrever, a gente ler. Então, pra mim, escrever e ler era uma coisa super importante, super incrível e super magnífica. Eu não gostava muito de ler, muito pelo contrário, gente. Eu odiava ler livros. Eu burlava o projeto de leitura. Na escola que eu estudava, o projeto de leitura, você tinha que ler um livro e preencher uma ficha depois dizendo o que você tinha achado do livro. Aí, o que eu fazia? Eu li o começo, o final e um pouquinho do meio, né? Aí eu pegava com base naquilo, fazia uma enrolação, desenhava qualquer coisa que você tinha que desenhar ainda, uma parte que você gostou, entendeu? Lindo, lindo. E burlava o projeto de leitura. Enfim, galera, eu realmente era esse tipo de pessoa, não curtia muito ler, mas eu sempre gostei de escrever. Não, sempre desde que eu aprendi, no caso. Desde que eu aprendi, eu amava escrever minha paixão. E isso se intensificou quando eu cheguei numa série onde a gente aprendeu sobre Carlos Drummond de Andrade, que é um grande poeta, e eu me inspirava super nele, escrevia vários poemas de amor pra amor que nunca existiu ali na época, né? Era uma criança de 8 anos escrevendo um poema de amor. Então, aquele ditado, né? Não tinha amor, só tinha poema mesmo. E eu gostava muito disso, de inventar histórias, de criar universos e tudo mais. Então, quando eu tinha uns 10, 11 anos, eu me juntei com uma amiga, minha amiga de infância, também era minha vizinha. Enfim, a gente era muito friends. A gente falou, vamos escrever um livro, porque a gente estudava na mesma escola, na mesma sala, então vamos escrever um livro. E escrevemos o Oh My God 1, 2, 3 e 4 e fizemos a nossa turma ler. A gente distribuía pela turma e aí eles tinham que ler o nosso livro. É isso. Então a galera lá, a turma da Fusarca, foram os meus primeiros leitores. Tá, depois disso, aí foi crescendo e tal, e surgiu as redes sociais, porque até então não tínhamos muitas redes sociais, era bate-papo UOL no máximo. E aí veio o Orkut, e com o Orkut vieram as comunidades de Imagine, fanfic, enfim, esse universo aí de escrita, onde ficou super em alta fanfic. Quem é fanfiqueira aí, raiz, sabe como é que era essa época. E aí eu era muito fã de Restart, galera, Restart. Fases, né? E eu entrei no mundo de escrever Imagines com Restart. Então era da comunidade Imagines com Restart. E eu escrevi alguns meio que contozinhos, né? Incluindo a banda como personagens. Enfim, viajava, né? Mas as pessoas gostavam. Então, tipo, ali também tive vários leitores. E é isso. Aí a vida foi seguindo, não é mesmo? Surgiram sites específicos pra você publicar suas fanfics. E nessa época eu já escrevia no fundo do meu caderno. Gente, eu sempre fui uma aluna nota média. E sempre teve uma causa pra eu ser aluna nota média. Quando eu não tava afim da aula, eu abria meu caderno nas últimas folhas e escrevia a aula inteira. Então, depois eu tinha que dar meus corres pra aprender a matéria sozinha, praticamente. Porque eu tinha passado a aula toda escrevendo. Eu tinha um nível de imaginação muito grande. Ainda tenho, mas antigamente isso era muito mais forte. Eu olhava eu olhava um ponto na parede, imaginava 300 mundos e escrevia 10 páginas em um dia. Era umas coisas muito bizarras. Eu escrevia bastante. Falei, vou publicar um desses nessas plataformas. Na época tinha Spirit, tinha Naya e tinha o Wattpad. Nessa época eu escrevi uns livros bem bobinhos, né? Eram umas coisas, aquelas coisas, né? Adolescentes e tal. Escrevia e publicava nessas plataformas. Eu não tinha muita visibilidade, não. Muitas pessoas não liam que eu escrevia, não. Passava muito batida. Mas eu escrevia, né? Me sentia, tinha 2 leitores e tava me sentindo a escritora. Aí fui pro ensino médio, né? No ensino médio fazia a mesma coisa. No ensino médio conheci a Aline, my best friend. Inclusive, quando eu for falar de Búzios, a Aline vai estar presente nesse rolê. Inclusive, no rolê do intercâmbio, quem ainda não viu o vídeo sobre o rolê do intercâmbio que deu tudo errado, vou deixar aqui em algum lugar pra você clicar pra ver o vídeo. A Aline é envolvida no rolê do intercâmbio. A Aline também é pro intercâmbio.
gente tem várias prestações juntas, né? Inclusive, a gente já quase botou fogo no apartamento dela uma vez. Só quem lembra desse rolê também sabe, galera. Olha, cada coisa, a gente tem várias histórias pra contar. E entre essas histórias pra contar tem a nossa vida de escritora. Na época do ensino médio, a gente escrevia horrores e conversava a aula toda sobre o que a gente ia escrever. Entendeu? Então, olha, os professores que lutassem, porque a gente só fazia isso, a gente só escrevia e conversava. Às vezes a gente focava na matéria e tal. A Aline era inteligente, a Aline manjava de matemática. Eu realmente, assim, totalmente humanas, entendeu? Fui publicando e tal. Aí chegou uma hora que a gente já entrou naquela fase de treinar redação pra vestibular, né? Chegou na fase pré-ENEM, terceiro ano. Eu tava numa de levar o estudo a sério. Uma hora a gente tem que parar pra estudar. Eu queria muito fazer cinema, porque eu queria ser roteirista e tudo mais. Então, tipo, fui estudar. E com essa de estudar, cara, uma coisa que aconteceu, bloqueio criativo. Eu tive o meu primeiro bloqueio criativo, onde eu não conseguia escrever absolutamente nada que fosse criativo. Eu só escrevia redação pra vestibular, que você não precisa do mínimo de criatividade pra escrever redação pra vestibular. É puro treino. Passou o Enem, eu passei pro que eu queria cinema? Não passei, galera, não passei. Não valeu a pena. Eu perdi um ano de escrita, perdi um ano de escrita pra não passar, entendeu? Passei pra outras coisas, mas pra cinema, que era o que eu queria, não passei. Então, tipo, valeu a pena. Não vou dizer que valeu, não. Eu fiquei um ano parada sem fazer muita coisa, não. Um ano não, mas foi 6 meses só. Fiquei 6 meses sem fazer nada. E nesses 6 meses eu falei, quer saber? Eu vou ser escritora. Agora eu vou ser mesmo, agora é sério, agora é muito sério. Escrevi um livro em 6 meses, o nome do livro era O Diário de uma Fã, e ele era baseado lá naqueles imagines que eu escrevia lá no Orkut há muito tempo, né? Nem existia mais Orkut na época que eu decidi escrever O Diário de uma Fã. E basicamente é a história onde uma fã vai no show do cara, e aí ela vai num meet and greet, né? Quem não sabe é tipo um encontro com o ídolo. Ela tem um diário onde ela escreve vários contos com esse ídolo. E ela leva pra ele autografar, mas esquece bendito do diário lá no camarim dele. E ele resolve entregar esse diário pessoalmente, porque ele leu os contos e achou interessante. E eu escrevi e postei aonde? No Wattpad. E pela primeira vez eu fui notada, mais ou menos, por alguns leitores. E não escrevia mais pra 2 pessoas, escrevia pra muito mais de 2 pessoas, né? Atingi 6, 12 mil, uma parada assim. Era muita gente lendo e eu me sentia a escritora, mais ou menos, né, também. Porque eu não ganhava nada com isso, entendeu? E aí eu falei, cara, eu acho que eu sou escritora. Daí eu peguei o livro e mandei pra várias editoras. Ninguém me respondeu. Não fui respondida por nenhuma editora, né? Não fui notada por elas. Na verdade, eu fui respondida por uma que disse assim, então, nós não estamos aceitando originais brasileiros. Então, galera, é muito difícil você entrar no mercado editorial no Brasil. Pra quem não sabe, é muito complicado. Mas eu não desisti, porque eu sou brasileira. Eu entrei no cursinho vestibular na mesma época, então fiquei com um pouco menos tempo pra escrever. Mas mesmo assim, eu continuei escrevendo, porque não tive outros bloqueios criativos tão grandes quanto eu tive na época da redação pra vestibular. Fui escrevendo, aí escrevi um livro chamado Dias Nublados. Aí ele até fez um sucessinho maior do que o Diário de uma Fã lá no Wattpad. Eu fui pesquisando, né, como publicar livro, e me apareceu lá Kindle. Publique seu livro de forma independente. Falei, interessante. O que eu preciso? É de graça? É de graça. Era de graça. Galera, quando eu vi que era de graça, falei, quer saber? Vou botar um livro teste. Peguei Dias Nublados, dei uma arrumada no A4, uma revisadinha assim por cima, e eu fui lá e joguei. Como quem não quer nada, joguei no Kindle. Vendeu. Tomei um susto, porque eu falei, eu não achava que fosse bom. Dias Nublados não era um livro que eu gostava. Eu achava péssimo. E vendeu. Aí eu peguei e falei, caramba, vou jogar Diário de uma Fã. Joguei Diário de uma Fã também. Quando eu joguei Dias Nublados lá, eu tive que mudar o nome, porque já existia Dias Nublados, eu botei Amando no Escuro. E aí o bom do Kindle é que você ganha um registro deles, então você não precisa registrar na Biblioteca Nacional, não tem muita coisa, né? E fiz isso, aí eu joguei esses 2 livros e depois, um pouco depois, joguei Ritmo também, que era um outro livro que eu tava escrevendo e terminei. E tal. Aí, um certo dia, um belo dia, fui ler o que eu tinha escrevido. Isso já tava na faculdade, já tava quase terminando a faculdade. Fui ler os livros, gente.
Caramba, eu falei, nossa, a vergonha que eu passei era no débito ou no crédito, porque eu achei tudo horrível que eu tinha escrito, tirei tudo de publicação do Kindle pra não passar mais vergonhas, até porque a diagramação estava horrorosa, enfim, não tava muito bom. E aí falei, não, agora é sério. Agora eu vou ser escritora, agora de verdade, vou publicar Coroa de Papel. Peguei, e terminei o livro. Eu já tava escrevendo Coroa de Papel há um ano e pouco. A proposta do livro era fugir completamente do que eu não gostava nos livros que eu lia, que era basicamente descrições enormes. Eu tenho muita preguiça de ler descrição, então quando eu tô lendo um livro eu vejo que tem muita descrição, eu paro. E ele foi inspirado em Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Pra quem já leu, ele também não é um livro que eu considero ser muito descritivo, muito pelo contrário, ele é muito fácil de ler. E na ideia de finais felizes e tal, conto de fadas, então ele foi muito inspirado nessa questão e tudo mais. E o principal que eu queria ver nele era uma identificação social no panorama brasileiro em si, entendeu? Porque eu já li muitos livros, até mesmo brasileiros, onde eu não consigo me identificar de forma alguma, porque os personagens eles têm sempre o mesmo padrão, eles têm sempre todas as mesmas falas, a linguagem sempre aquela mesma, um pouco formal demais, onde você não identifica seus traços culturais e tudo mais. Eu falei, cara, eu vou botar uma carioca nessa história e ela vai falar igual carioca. Então, se você tá me ouvindo falar e você já leu o livro, provavelmente você vai me associar com a personagem. O que foi uma coisa muito proposital. Eu queria muito que ela tivesse os elementos da fala carioca, já que ela é carioca, e que as pessoas pudessem identificar a troca de falas, entendeu? Porque uma coisa que me irrita muito é não saber quem tá falando no livro. Às vezes eu me perco porque eu não sei quem foi o personagem que falou isso, porque todo mundo fala igual. E aí também quis mudar isso. E também a questão racial. Eu fico revoltada nesses livros que todo mundo é branco, tem olho azul e cabelo louro. Falei, isso vai mudar. Comigo, não. Então, na maioria dos meus livros, a população é bem miscigenada, preta, igual no meu universo brasileiro. E essa foi uma das ideias também que eu quis trazer pro livro. Enfim, divaguei bastante sobre Coroa de Papel. Publiquei, eu fiz tudo certo com esse. Minha bolsa está a dia toda pra diagramação desse livro. Eu contratei uma amiga minha pra fazer a diagramação. Inclusive ela tem uma lojinha de design, Ponte aí, quem quiser dar uma olhada lá, que é incrível. Aí eu também foquei muito em divulgação pelo Instagram, o que funciona, é um método de divulgação que não é tão caro e que funciona realmente. Então deu super certo, eu fiz um Instagram só pro livro, eu divulgava, eu gastava, realmente, gente, eu gastava minha bolsa estágio toda com esse bendito desse livro. Realmente eu fui atraindo vários públicos maneiros e tudo mais. E foi isso, por enquanto é isso, né? Então, lá na faculdade eu tive muito incentivo com a escrita, porque depois de um tempo eu escolhi fazer jornalismo. Eu não fui fazer cinema, fazer jornalismo. Enfim, mas é na área de comunicação, eu gosto dessa área de comunicação. E foi lá, uma vez, fazendo uma autobiografia, que eu entendi que eu passei muito tempo da minha vida falando eu quero ser escritora, quando na verdade eu já era, gente. Olha desde quando eu escrevo. Então, tipo, eu só precisava me dar um empurrão. Quando eu tive a oportunidade de me dar um empurrão, eu fui lá e me dei. Por isso que eu acho muito interessante esse universo de publicação independente, porque muita gente que, como eu, não teve nunca um retorno de editoras, pode se dar a oportunidade de desenvolver a vida de escritora. Então, eu planejo publicar outros livros de forma independente. Obviamente que se um dia alguma editora me notar, eu preferiria, porque aí eu não teria que bancar tudo, fazer tudo, né? Mas só que fica aí o recado pra quem quer se tornar escritor independente, galera. Não é uma coisa barata. Principalmente se você vai querer imprimir teu livro. Eu quis imprimir meu livro, então não ficou barato. Eu gastei bastante dinheiro. Eu tive até um retorno maneiro, só que assim, não vou falar que é acessível, não vou falar que se você quiser muito você consegue, porque não é assim. Porque eu queria muito, faz muito tempo, e eu só consegui depois que eu tinha money, verba, pra me bancar. O que eu acho que, tipo, você tem que ter a persistência, você realmente quer se enfiar nesse meio, tem que ter uma persistência, porque o mercado editorial no Brasil, ele não é muito
muito explorado e realmente a leitura em si, ela não é muito incentivada. Acho que se todas as escolas fossem iguais a que eu estudei quando era criança, o incentivo à leitura seria muito maior e a escrita também. Então, como isso não acontece, fica meio complicado, né, galera? Então é isso, esse foi o vídeo. Eu falei um pouquinho sobre a minha vida de escritora, óbvio que eu dei um resumão. Se você quiser saber mais sobre as coisas que eu escrevo, tem esse meu Instagram, Isabela Serra Livros, ele é específico sobre a minha vida de escritora, sobre as coisas que eu escrevo. E lá eu vou atualizando, né, as coisas. Quem quiser conversar comigo, ir mais a fundo, falar sobre Kindle, falar sobre como fiz pra imprimir meu livro. Acho que eu vou fazer um vídeo só explicando como eu fiz o impresso, como eu fiz a publicação do meu e-book no Kindle. Mas por enquanto é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, dá aquele like, se inscreve no canal, essas coisas que o youtuber pede. E até o próximo vídeo, se tiver um próximo vídeo.